Muito buenos dias, hermanos. Esse viernes maravilhoso, 7 de outubro do ano 2022, aqui na cidade de Montetingulo, um solzinho tão hermoso, aonde está sendo friozito todavia, não, ao menos acá dentro está sendo um friozito, afora já tá calorzito, pero acá tá friozito, por isso estou assim todo obrigado. Pero quero falar desse tema hoje, a obra de Cristo. Quando Cristo hace a obra em nossas vidas é completo, quando Ele vem e bendiz e Ele transforma, Ele ajuda, Ele nos livra, Ele nos saca literalmente da lama do pecado e nos dá vida. Não estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e Deus nos ha dado vida. Esse texto maravilhoso que habla de uma pessoa maravilhosa, pessoa a qual os cristãos evangélicos às vezes não dão crédito, não hablam de ella, porque os cristianos católicos lá adoram de uma maneira equivocada. Temos que realmente reconhecer Maria, a Madre de Jesus, como essa mulher tão importante, esse personagem histórico tão importante que foi. Não? E assim como entrou o pecado no mundo por meio de uma mulher, não, Eva já quando pecou e por meio de Adão e Eva, não, no caso os dois, pero Eva foi a primeira aí que teve esse contato com a serpente e a promessa estava sobre a mulher que de seu ventre, aí Deus já havia hecho, não, eu digo Jesus porque Jesus é Deus, é o mesmo, Deus já havia hecho já em Gênesis 3 essa promessa que del fruto del ventre de la mulher iba a nascer uno que iba a pisar aí na cabeça da serpente, que iba a venir a nos salvar, nosso Salvador. E acá vamos falar hoje um pouco dessa oração de Maria. Mais que oração, eu digo essa revelação que ela teve, não? Foi inspirada aí por parte de Deus e ela engrandece. Ela mesmo diz, engrandece minha alma. Isso temos que dizer ao Senhor muitas delas vezes, porque nós outros vivemos uma vida tão mal, tão miserável, por isso eu pus o texto de hoje, a obra de Cristo. A obra de Cristo transforma nossas vidas. E, pastor, pero por que a minha vida não está transformada? Todavia, estou chorando. Porque nós outros não queremos nos poner nessa transformação que Deus nos quer dar. Não queremos escutar essa predicação de hoje, por exemplo, essa palavra, e pô-la por prática. Não queremos. Então, se vivemos uma vida mala, uma vida amargurada, uma vida tão sofrida. Eu já disse, sofri realmente por la causa buena da obra de Deus, isso é o verdadeiro pai de sofrer. Quando eu peço a sofrer por la obra de Deus, eu paro de sofrer porque é maravilhoso compartilhar os padecimentos de Cristo, alabar e glorificar seu nome, adorá-lo, exaltá-lo, algo maravilhoso, distinto, diferente, incrível. Vamos a ler o texto sem mais, porque senão já vou me poder quedar cablando muito. Então, se Maria dijo, engrandece minha alma ao Senhor. Mirá o que temos que dizer, não como o salmista dizia, engrandece minha alma ao Senhor. E meu espírito se regozija. Ou seja, já diz aí, é uma afirmação dela. E ela à vez habla a si mesmo, o espírito regozija-se no Senhor. Assim como é salmista isso, não? Se regozija em Deus, mi Salvador. Porque ha mirado a barqueza de sua serva. A barqueza, não? Quem era Maria? Era uma mulher nobre, aí era da tribo de Davi. Sim, é verdade que era da tribo de Davi, tinha uma linhagem real, pero era nobre, não, era campesina, era pobre, era humilde, era de uma situação, digo humilde no sentido também era humilde no sentido espiritual, pero era humilde no sentido de não ter plata, não tinha guita, não era rica, por isso ela já diz, mirado la barqueza de tu serva, pois aqui desde a hora me dirão, bem-aventurada. E assim temos que dizer a Maria, bem-aventurada. O que é bem-aventurada? Triplamente feliz, é muito bendecida. Assim como tu também, Jô, devemos ser muito bendezidos. Temos que ter isso intrínseco. Ai, pastor, pero de mim não saiu a Salvador. Bueno, tá bem. Porque Jesus vindo uma vez sola, não encarnado, vindo, depois vai volver para nos buscar. Pero isso daí não vai ser mais encarnado. Pero tá bem. É verdade, Jesus não vindo de vós nem de mim, pero ele vive acá dentro, vive dentro de meu coração, vive dentro de tu coração. Isso nós outros nos olvidamos e não queremos
dizer que realmente lo és assim. Não sei porquê, não queremos entender isso que é assim. Vamos seguir legendo. Porque a etio, então você já pus aí lo que Deus aí, os verbos, não, que aparece aí, lo que a obra de Cristo, a obra de Jesus, a obra de Deus, lo que Deus está sendo. Por isso eu pus cá, não, a obra de Cristo como título, acabar, a obra de Cristo, lo que Deus está sendo, não? Aí o que? Grandes coisas ele poderoso. Santo é su nome. Nós outros temos que solamente glorificar e exaltá-lo. Essa deve ser nossa oração todas as manhãs, né? Deus ha hecho grandes coisas. Tu has levantado hoje nesse viernes 7 de outubro. Acá em Argentina é feriado, alguns foram trabalhar igual, outros não trabalham. Tu has levantado com saúde, com vida, respira. Pastor, eu tenho muita saúde. Tá bem, que só ter mal ou ter congestionado, assim como tô eu, não? Por isso minha vozezita tá aí diferente. Pero não importa, pero tenéis vida, pero estás aqui, pero Deus sigue bendizendo, Deus sigue trabalhando em tua vida. Aí tá. El santo é seu nome, é poderoso, não? E sua misericórdia é de generação em generação. Ou seja, não tem fim, não? Vai de uma generação a outra generação sem parar. É sua misericórdia. A luz que lhe temem. Ou seja, Deus te mira em tua miséria. Deus me mira em minha miséria, em minha situação miserável. Qual a minha situação miserável? É a situação que eu não posso manter, que não posso tomar outra decisão que não seja essa lá equivocada. Muitas delas vezes me ocorre a mim que não posso, por mais que me esforce, não posso. Isso é minha miséria. E Deus te vê em tua miséria. Eu não digo essa palavra, ai pastor, que bueno que essa palavra, então você pode pecar com a consciência tranquila. Não digo isso. Eu digo que, por suposto, temos que buscar a volta, devemos tentar sair, mas se não logramos, é Deus que vai nos quitar, é Deus que vai nos dar a madurez, e no momento certo e justo, tu vais a parar de aquilo que tu estás haciendo. Por quê? Porque é graça, graça. Pastor, pela palavra de Deus, diz isso, diz outro. Sim, busque o que tu queiras e ande com esse evangelho de perder a salvação, esse evangelho de salvação por obra, ande haga o que queira. Eu não digo com isso que o justo não obra, eu não digo com isso que não devemos buscar melhorar-nos, pero é algo que sempre vamos a pecar, é algo que sempre nos equivocamos, e esse algo temos que entregar a Deus, temos que abrir o coração a Deus e dizer, Deus, não posso, não consigo, me ajuda, e Ele te vai ajudar. Por quê? Porque Ele te vai ajudar. Porque está escrito aí, não? Sua misericórdia de generação em generação. Ou seja, a los que lhe temem. Tu teme a Deus? Então se Ele tem misericórdia para contigo. Ele te vê em tuas misérias. Isso proeza com seu braço. Seu braço, não? Aí, tô acendo cá. Ele braço acá, não dá para ver. Braço de Deus forte. Aí, esse é antropoformismo, não? A figura de linguagem, que é o braço de Deus, a mano de Deus, a cara de Deus, os olhos, não? Ponemos aí a figura humana em Deus. O braço significa a força, o poder, a ajuda, a mano estendida para bendezer, para te levantar desse hoje que tu has caído, te levantar dessa condição mal que tu estás nesse momento, porque tá triste, ou porque alguém te acusa, o diabo, ou as circunstâncias da vida, ou acá, tu consciência te acusa, ou a religiosidade te acusa. Então, se seguimos legendo, isso proezas com seu braço, espaciou a luz soberbios, e não é pensamento desses corações. Que lindo, não? A religião só pode criar isso acá, ó. Soberbios. Onde está o soberbo? Ah, cá tá. A religião só cria isso acá, ó. Soberbios. Personas, não sei, sem alma. O soberbio não tem alma, não tem amor, porque ele só pensa em si mesmo, o narcisista, aquele que está sempre certo, aquele que não se equivoca nunca, aquele que tem todo ali livrito, de todo ali comentário. Tem um par de livros aqui de comentário, o soberbio tem todos, sabe todo, e tem todos os autores, e diz esse autor é o melhor, aquele autor é o melhor, ele é o próprio autor e ele é o melhor, ele sabe todo. Pero mirar o que Deus hace,
ele esparció a los soberbios en el pensamento de sus corazones. Ou seja, lo que eles mesmos pensam, a religião é soberbia. Os religiosos são soberbos porque só pensam em si, só pensam que eles são o melhor, que eles estão salvos. Pastor, pero vai também pensar que vai estar salvo. Por suposto que sim, porque eu creio na salvação de Cristo por sua graça, pero não penso que estou salvo. Eu não penso que estou salvo porque sou bonitito, porque hago tudo certo, porque sou justo. Não, logo que não. Porque se hago algo certo e sou justo, é porque Cristo está actuando por meio de mim, em mim mesmo, com sua obra já na cruz, me aete o rosto, te aete o rosto a vós, não sois só o rosto. Com esse critério, então você és soberbo comigo, não? Não, não somos soberbos. Aquele que tem na consciência de que eres um pecador, eu sou um pecador, pero um pecador arrependido, um pecador lavado e remido em la cruz, em la sangue de cordeiro derramada naquela cruz, não por mim mesmo, não porque foi obra que hice, não, porque eu levantei a mão e aceitei Jesus, não, foi Cristo que me aceitou a mim, foi Cristo que te aceitou a ti. Ele quitou de los tronos a los poderosos e exaltou a los humildes. Quitou de los tronos a los poderosos. Los poderosos são aqueles que rusgam, não? Que sobrejuzgam a los demais. Rusgam a los demais e não solamente rusgam a los demais, pero está sobre a los que rusgam a los demais, não? Os poderosos estão sobre los juízes de la terra. Eles mandam e desmandam. Não vemos aí, muitas delas vezes, as cortes em los países. Então, o poder administrativo, não? Que é o poder aí de presidente, estou falando no sistema de presidente, não? Às vezes segue mandando sobre o judiciário, porque ele põe o judiciário já. Então, se ele acha o que quer e depois o judiciário não o condena, não, segundo as leis do país que ele ha quebrantado. Pero Deus, ele vai trazer a verdadeira paz, os verdadeiros limites para esses poderosos, porque ele vai quitá-los do trono. Vai quitá-los depois, pastor, não estou falando de política, que isso se enquadra com a política atual de Argentina, de Brasil, de qualquer lugar do mundo, não? Eu só tenho autoridade de falar Argentina e Brasil porque eu vivo aqui em Argentina e porque sou brasileiro, não? Então, só tenho autoridade para falar desses dois países por agora. E exaltou a los humildes, aí é que está, aí que tem que entrar tu persona e minha persona, devemos ser esse humilde, esperando no Senhor, esse humilde que será exaltado, pero não esperando, eu estou esperando o dia de minha exaltação. Há alguns que estão com uma soberba terrível esperando esse dia de exaltação, crendo serem humildes, e não são humildes. Ele é humilde, deixa. Ela é humilde, sua vida, não, e eu nem sabia, mira, eu nem sabia, não, e não, ela é humilde, não, ela é humilde, não se preocupa, ela é humilde, espera, porque sabe que Deus é que vai dar a vitória. Quem exalta é Deus. Estamos falando com a obra de Jesus, não? Ele isso, proezas com o seu braço. Ele quitou nos poderosos, ele exaltou a los humildes, a los hambrentos. Ah, los hambrentos, que isso, Deus colmou, não? De bienes, ou seja, mira la paradoja, a los hambrentos, por isso ele deu aquele que tem hambre e sede de justiça, não? Ele deu bienes, e a los ricos, que passou? Vaziou, enviou vazio. Que gracioso, não? Los ricos que se jactam em sua riqueza, que se jactam em sua total expansão de recursos e sobra de recursos, e pode ser o que querem, não? Qual os vídeos que mais ganham plata no YouTube? Não é o 1000, eu nem cheguei a 1000 todavia, a 1000 inscritos, e aí toda uma política, não, para ganhar com o YouTube. Pero quem gana aí? Gana aqueles que falam de como vai ganhar plata, aqueles que são os que mais ganham, ou então são os que falam de pabada, não mais, de simples pabadas, coisas vazias, coisas que não têm fundamento futuro. Nós outros que falamos da palavra de Deus,
Sabe que está ganhando? Eu estou ganhando muito mais que todos, porque não estou ganhando plata. Eu estou ganhando aí, ó, la bendição de bendezer tua vida. Porque eu bendizendo tua vida por meio dessa palavra, estou bendizendo minha própria vida. Não ganhamos plata, ganhamos bendições. E não hago por la pedrita que sei que Deus vai dar já. Não, hago porque essa palavra é para bendição para a minha vida. Porque assim, eu já estou sendo bendezido acá, nessa terra. Por quê? Porque vivo uma vida tranquila, esperando, né, Senhor, paciente, porque sei que Ele é isso, ó. Ele é los hambrentos, aí o tipo que não tem nem plata, ele coma de bens. Agora, lo rico, envia vazio. É simples assim. Socorreu Israel, seu servo, e não vai socorrer a tu, Antônio, sou eu não, Antônio, outros Antônio, ou Maria, ou Juan, ou José, ou qualquer nome que tu tenhas, não te vais a socorrer a vós? Por suposto que sim. Deus é o Deus que socorre, é o Deus que bendiz, é que socorreu Israel, acordando-se da misericórdia, ou seja, Deus sua vida. A palavra acordando-se é exata uma maneira poética de dizer, não, é uma maneira humana. Por quê? Poderíamos até dizer que não sei se pode dizer que é um antropopatismo, tenho que fazer a exegese desse texto e dar uma mirada mesmo. Pero, mira, está ponendo esse sentimento a Deus, que como se ele se olvidara. Ele não se olvida, ele sempre se acorda da misericórdia. Pero é uma maneira poética de dizer, é uma maneira de pôr Deus mais parecido com nós outros, não? Porque não estou nem dizendo nós outros parecido com Deus, ponemos aí Deus mais parecido com nós outros. Dizer que ele se acordou da misericórdia, pero ele sempre se acorda de ti, de mim, de nós outros, ele sempre se acorda em ser o bem, em ser misericordioso, em estender a mão, em dar o socorro, é socorro presente em tempo de tribulação, de angústia, de problema. Deus és a palavra final para a tua vida. Jesus Cristo e sua obra na cruz, a obra de Cristo é essa, é reconciliar tu e eu, é homem com Deus, és bendezer, não és maldezer, és ajudar, és socorrer, és quitar de aqueles que têm tantos recursos e dar a voz que não tem recursos nenhum. E os recursos acá não estou falando de plata, estou falando de recursos espirituais. Por isso Jesus diz que bem-aventurados são os pobres, são mais felizes, porque os pobres sempre têm necessidade de recursos e Deus vai os dar. Agora, se tu crê que sois rico em recursos, que sabe tudo da Bíblia, que nem necessita congregar, e muitos que não se congregam, porque hicieron seminário, ou porque já estudaram a Bíblia, ou porque têm 40 anos de crente e dizem, eu já não me vou mais congregar, eu já sei o que o pastor vai dizer, eu vou só no domingo, ou vou um dia ou outro, ou vou só na Santa Cena. Pero Deus lo sabe. Não estou falando de todos, por favor, hein? Porque às vezes essa palavra serve para alguns, não? De exemplo, aí quer dar com a consciência pesada. Não, quer dar com a consciência pesada se realmente primeiro lá teneis, não? E depois se realmente vós se dá conta que eu estou assim, então se arrependir e cambiar de decisão. Não estou dizendo aqueles que não podem, acá em minha igreja há pessoas que só podem vir na Santa Cena, às vezes já me disseram, que só pode vir um dia na semana. Tá bem, isso daí tá muito bem. Isso ocorre, não? E eu entendo a cada um como pastor. E tenho misericórdia, porque se Deus tem misericórdia, eu não posso ser mais que Deus, não. Tenho que ter misericórdia também. Porque Deus, ao final, eu também sou um pecador e Deus tem misericórdia de mim. De la qual hablou a nossos padres, ou seja, Deus, até me ouvi pôr aqui hablou, não? Que também é o verbo que Deus, todas as ações da obra de Deus, Deus habla nossas vidas, hablou nossos padres, Abraão e a sua descendência para sempre. Ou seja, a palavra de Deus para sempre, não vai faltar a palavra de parte de Deus, porque Ele já nos ha dado sua palavra cá revelada. Cá tem um montão de Bíblia cá, justo porque estava sendo um estúdio, tem um par de Bíblia cá esparcida, que não dá para ver nas câmeras, e tem essas aí. Ou seja, Deus não vai deixar de falar. Por quê? Porque Ele te ama, vós. Porque Ele te quer bendecer, porque Ele quer te ajudar. Porque Ele quer que você seja uma pessoa buena. Porque Ele quer que você chegue a um lugar bueno, a um denominador comum. Porque Deus quer que vós seja transformado por seu poder. Porque Deus quer te salvar, te socorrer, te exaltar, te poner num lugar bueno. Agora, por isso Ele habla. E Deus está falando hoje, oiga a voz de Deus hoje.
Oi, se tu... Quantas vezes há textos na Bíblia, não? Principalmente no Antigo Testamento. Se oyeres a voz de Deus hoje e puser por prática todos os teus mandamentos, tô tentando me acordar, cara. Tá vendo? Aí tá, ó. Tudo em tempo real, cá, ó. Entretanto, que se diz, se oyeres vós, ouço vós, não endurezcais vossos corações, como na provocação. De que está falando acá o autor de Hebreus, está citando o Antigo Testamento, está referindo-se a já na época da provocação em deserto, onde eles tentaram, provocaram a Deus, onde eles aí actuaram sem fé, sem amor, sem misericórdia, sem temor hacia Deus. Agora, o que Deus nos quer falar hoje é que Ele habla, cara, de qual falou nossos padres para com Abraão e a sua descendência para sempre. E Deus está falando hoje a tua vida. Ouga a voz de Deus e não endureças tu coração. Deixa tu coração blandito, aí moldeado por Jesus, para que Jesus possa... Somos el barro, não? Ele agarra, moldeia e dá a forma que quer. E se é muito bendezido, ojalá tu veas essa predicação toda hoje. Ojalá tu tenha que andado comigo aqui até o final. Hoje eu prediquei grandemente, fortemente, em muito tempo, porque há muito eu não predicava assim tanto tempo. Não, porque alguns diziam, ai pastor, habla muito, esses vídeos curtidos é melhor. Pero assim no vídeo curtito uno não vê, uno não põe por prática a palavra. Então, seja, eu vou falar muito, que quiçá a voz oiga algo e pratique algo, e quiçá vais envolver tu coração hacia Deus. Ojalá, os que viram até aqui, comentem aí no final. Já ouvi o vídeo todo, pastor, e fui bendezido e quero cambiar, e entendi a palavra de Deus, entendi que Maria foi bendezida, que Maria foi uma mulher segundo o coração de Deus também, que Deus ele riu ela para trazer ele Salvador ao mundo. E devemos seguir esse exemplo, não? De Maria, essa mulher bem-aventurada, essa mulher que seguiu a Deus fielmente, que esperou, que cuidou, imagina, cuidou literalmente de Jesus, não, o Hijo de Deus, cuidou dele, tuvo ele em seus braços. Que Deus nos bendiga muito nesse dia e que pongamos essa palavra por prática. Eu quero orar para finalizar. Padre, te damos graça por essa palavra ministrada em nossos corações, Senhor. Ajuda-nos, Padre, ajuda-nos a ser tua vontade, ajuda-nos, Senhor, a ter essa ideia na cabeça de tua obra, de tua salvação, de la bendição de servir-te, essa ideia de que realmente queremos estar contigo, sendo tua vontade sempre, essa ideia, essa imagem dessa obra maravilhosa que tu aí naquela cruz, que venha em nossas mentes todos os dias, para que podamos experimentar uma vida muito melhor a ti, Senhor, e viver bem para não pecar contra ti, para estarmos contigo, para glorificarmos e exaltar tu nome que é digno de honor, de glória, de adoração. Recebe nossa adoração nesse dia, em nome de Jesus. Somos gratos a ti. Amém. Tchau, tchau.